O assunto do momento é o merecidíssimo Globo de Ouro da Fernanda Torres e o incrível filme Ainda Estou Aqui. Ainda não assistiu? Tá perdendo tempo. Corre para assistir ao filme, aproveita e vai também ler o livro do Marcelo Rubens Paiva, que embasou o filme e que é igualmente incrível. Mas peraí, por que eu, que abordo assuntos de direito processual neste canal, eu tô falando de cinema e de literatura? Eu vou falar disso porque a situação narrada no livro e ilustrada pelo filme tem tudo a ver com o processo. E bora lá, que eu vou te explicar. Eu sei que em pleno 2024 ainda tem gente por aí que defende a ditadura militar, que pede seu retorno, e tem gente até que fala que não houve ditadura no Brasil. Sinto informá-los. É impossível negar que o nosso país viveu um período ditatorial de 1964 a 1988. Até porque isso foi documentado pelos próprios militares, principalmente por meio dos atos institucionais. E o fato de termos vivido esse período impacta diretamente na compreensão do direito processual. Com o golpe de 64, os atos institucionais, como o AI-1, AI-2, AI-5, possibilitaram que o chefe de Estado suspendesse direitos políticos e depois qualquer direito, proibiram a existência de partidos políticos e impediram a revisão judicial de seus atos. Essa blindagem institucionalizada permitiu abusos, como a prisão arbitrária e tortura de pessoas, como aconteceu com Rubens Paiva e que é contado no Ainda Estou Aqui. E isso sem contraditório, sem ampla defesa. Ou seja, os militares chegaram tomando poder, cassaram mandatos, suspenderam direitos políticos e já afastaram qualquer possibilidade de que tudo isso fosse objeto de discussão judicial. Ainda era possível que alguém fosse tolhido de seus direitos e não havia nem como questionar. Por isso, tal como ocorreu com Rubens Paiva, ocorreram diversas prisões sem que sequer fosse informado o motivo da prisão. Sem direito a um advogado, sem direito à ampla defesa e sem direito a contraditório. E diante de tudo isso é que infelizmente tornaram-se comuns as práticas de tortura durante essas prisões, desaparecimentos e assassinatos daqueles que foram presos. E lembrem-se que o AI-5 também suspendeu a garantia de habeas corpus. Havia prisão e não havia como questioná-la. Além disso, nesse período, ainda não existia algo que é tão valioso para a democracia: transparência. Não tinha publicidade. E por causa disso, nada do que acontecia nessas prisões era divulgado para o público. E se não é divulgado, também não é fiscalizável. E isso é contado em Ainda Estou Aqui. É contada essa história da vida de uma família destruída por um sistema que ignorou direitos básicos e agia sem qualquer transparência. Não se trata de uma narrativa ideológica. Trata-se de fatos que foram documentados, comprovados. E eu acho até muito interessante que a história do Rubens Paiva, abordada em Ainda Estou Aqui, não tem como principal foco a sua prisão, mas as consequências disso na vida de sua família. Eunice Paiva, a sua esposa, lida não só com o luto, mas com a necessidade de continuar a viver. E a ausência de informações não impediu só de velar o marido, mas também impediu de que ela tivesse acesso às suas contas bancárias, de que ela recebesse herança, eventual seguro de vida, se casar novamente, porque não havia nenhum registro do falecimento dele. Ela sequer poderia ser considerada juridicamente viúva e não havia meios para que ela resolvesse essa questão. E por isso é tão emblemática a cena do momento em que ela, mais de 20 anos depois, consegue a certidão de óbito do marido. Com a promulgação da Constituição de 88, em que se determinou que o Brasil se institui como Estado democrático de direito, foi preciso estabelecer direitos e garantias fundamentais para que o povo tenha como conter abusos do Estado. E isso está diretamente ligado ao direito processual. O Estado democrático de direito é aquele que proporciona mecanismos para que o povo se proteja da tirania do Estado. Não é à toa que a nossa Constituição garante o amplo acesso à jurisdição, ao estabelecer em seu artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça ao direito. Lá no AI-5, suprimiram a possibilidade de que direitos lesados, suspensos, suprimidos, violados, fossem levados à apreciação jurisdicional. Não é só isso. O mesmo texto constitucional de 88 ainda garantiu aos litigantes a ampla defesa e o efetivo contraditório, o que significa que as partes de um procedimento têm a garantia constitucional de poder participar da construção do provimento jurisdicional,
que tem o direito de formular suas alegações, produzir provas, recorrer, e que seus argumentos devem ser analisados pelo Poder Judiciário, que deve proferir sentenças fundamentadas, juridicamente fundamentadas, e que respondam às alegações das partes. E aí eu garanto essa participação efetiva. E é isso que faz o direito processual ter grande relevância no contexto democrático, porque é ele que garante que, caso as pessoas tenham seus direitos lesados, violados, suprimidos pelo Estado, é possível lutar por esses direitos. Obviamente, o Estado Democrático de Direito não é um projeto pronto e acabado. Nós não acordamos em outubro de 88 vivendo uma democracia plena, perfeita. Mas começamos ali a desenvolver esse projeto. E filmes, livros como Ainda Estou Aqui, são lembretes da importância das garantias fundamentais do processo. Leiam o livro, assistam ao filme, para que a gente nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça.